Olha, de maneira nenhuma, é mais um factoide criado pela candidatura da situação, do candidato do Orcades. Primeiro que eu não contrato o Oswaldo Oliveira e nem demito, né? Ou seja, quem estabelece valores, cláusulas contratuais, enquanto eu fui o vice durante um ano e 5 meses, que eu fui vice jurídico do clube, não fui eu que contratei, não fui eu que demiti. Portanto, em relação aos valores, não fui eu que atrasei o salário dele. Não fui eu que deixei de recolher impostos, de depositar fundo de garantia, quer dizer, não fui eu que fiz nada disso. Além disso, naquela época, o futebol tinha um jurídico próprio, separado do jurídico do clube. Então, não passava nada em relação à demissão, contratação e contratos no futebol, nada disso passava na estrutura do departamento jurídico do clube, que era diferente do futebol. Com relação ao Oswaldo Oliveira, quer dizer, eu não contratei, eu não demiti, eu não tinha acesso às informações do contrato, apenas recebi do futebol a informação, eu e toda a diretoria, o conselho diretor do clube recebeu do futebol a informação de que o Oswaldo Oliveira recebeu uma proposta do Fluminense para rescisão do contrato e não teria retornado ao Fluminense para trabalhar e não teria feito uma contraproposta. E a orientação do RH é para que o Fluminense publicasse o abandono de emprego, proposta a qual eu, como em qualquer empresa em que o funcionário não retorna às suas atividades, segundo o relatório do futebol, eu então tomei a decisão de apoiar a publicação do abandono de emprego. Mas mais importante esclarecer, para realmente quer dizer, botar um ponto final nessa história fantasiosa, é que o Oswaldo Oliveira, quando ele ganhou a ação dele, ele teve uma condenação de dano moral a favor dele de R$75 mil por o Fluminense ter publicado o abandono de emprego. Ocorre que a dívida, o Fluminense foi condenado a pagar milhões. Milhões por quê? Milhões de salário atrasado, milhões de fundo de garantia não depositado, milhões porque havia uma cláusula no contrato absurda, em que, em vez de ser a cláusula regular de trabalho do 479, que é quando há o rompimento por uma das partes, o técnico deveria fazer jus a 50% do valor vencendo. Mas a cláusula do contrato com o Oswaldo dava a ele 100%. Então, o clube, na verdade, ficou devedor de todo o valor vencendo do contrato, por uma má cláusula, por uma cláusula que foi mal elaborada e mal estruturada. E esse passivo foi gerado pelo valor vencendo, somado a tudo que o Fluminense não cumpriu de obrigação na verba rescisória trabalhista. Foi por essas e outras que eu fiquei somente 1 ano e 5 meses na vice-presidência jurídica do Fluminense, porque o Fluminense não cumpria suas obrigações mínimas e preferia pagar um salário de R$120 mil, por exemplo, ao Magno Alves, a recolher custas em recursos de processo. O Fluminense não reconhecia que os contratos não poderiam ser feitos dentro do futebol, teriam que ter o respaldo do jurídico. O Fluminense não tinha um planejamento adequado de gestão. E justamente por não concordar por isso, e porque o Fluminense não foi só a dívida do Oswaldo, se nós olharmos, o Oswaldo é uma gota no oceano. Porque se nós olharmos as gestões do Fluminense, é só olhar a evolução da dívida. Em 99, no início da gestão da Vil, o Fluminense tinha uma dívida de 40 milhões. Quando o Orcades assumiu, em 2004, o Fluminense tinha uma dívida de 92 milhões. E o Orcades vai entregar em 2010 uma dívida de 350 milhões. Ao contrário de você, eu tenho uma postura correta, honesta, decente, e não fico atacando os outros, criando factoides, mentiras, fantasias, para enganar o torcedor de uma forma demagoga e, obviamente, sem respeito. E que a gente espera que não venha a comandar o Fluminense no futuro, justamente por conta desse tipo de postura. Da minha parte, obviamente, que o fato do senhor ter problemas com o TCU
não me interessa. A mim me interessa o meu projeto, o meu planejamento, a minha postura no Fluminense e todo o meu trabalho e luta que eu venho empreendendo no Fluminense há tantos anos para que o Fluminense tenha um compromisso com as obrigações, que o Fluminense tenha um respeito ao sócio, que o Fluminense dê ao seu funcionário, ao seu torcedor, uma elevada autoestima. Realmente isso é a minha luta e isso sempre foi a minha postura. Com relação ao fato de haver uma relação, eu fico, na verdade, até contente, porque é prova que a Unimed pode se relacionar num nível profissional de alto nível, como é feita, e vale ressaltar, é um escritório de 40 sócios e 900 funcionários. Significa que, graças a Deus, se é um escritório familiar, como o senhor diz, é um escritório familiar de muito sucesso, que há 110 anos contribui com o Estado, com a cidade, com o país, fazendo a nossa cidade e o nosso país crescer. Com relação ao fato da Unimed ser cliente, também a CBF é cliente, várias empresas no mercado hoje que patrocinam diversos clubes são clientes, empresas hoje que estão dentro e fora do futebol, que apoiam o Fluminense em outras áreas também são clientes, de modo que eu fico muito feliz que o escritório tenha um sucesso tão grande e consiga se relacionar de forma tão profissional e certamente o Peter, presidente do clube, é o Peter lutando pela instituição e vai defender a instituição como sempre defendi. Até porque ficou claro em 2007 que a Unimed e o Dr. Celso Barros não me apoiaram na eleição. E ainda assim, a minha relação profissional continuou, foi transparente e trouxe muito sucesso, tanto à Unimed quanto ao escritório Dânima. E a gente espera levar esse mesmo nível de relacionamento para o Fluminense Unimed, Fluminense CBF e Fluminense com todas as instituições. E com isso o Fluminense se torne, quem sabe, o maior clube brasileiro. Bom, o senhor mais uma vez demonstra não conhecer a situação tanto da Unimed, quanto do mercado e quanto do Fluminense. Hoje o Dr. Celso Barros foi eleito para mais 4 anos à frente da Unimed e hoje nós temos um planejamento para os próximos 3 anos. E, na verdade, dentro desse planejamento, o nosso grande foco é reestruturar o Fluminense para que daqui a 3 anos o Fluminense tenha condições efetivamente de respirar sozinho. Porque o seu presidente, a sua filosofia, os seus diretores, que foram diretores nos últimos 20 anos, levaram o Fluminense a essa situação de que ele depende de alguém com espírito empreendedor e de luta, como o do Dr. Celso Barros, para ter um sucesso, um mínimo sucesso. Porque o Fluminense que eu conheço, que eu gostaria, é completamente diferente do que o seu grupo imagina. É um Fluminense hoje que tenha uma divisão de bases de ponta, que tenha um programa sócio-torcedor no nível do internacional, que tenha um respeito pela torcida e uma posição política forte no cenário do futebol brasileiro e que o Fluminense volte a ser um dos líderes do esporte nacional. Então, a nossa meta é diferente, a nossa proposta é diferente e hoje eu tenho um planejamento e uma organização e um contrato pelos próximos 3 anos. Portanto, seria antiético da minha parte apresentar uma outra solução quebrando esse contrato. E ainda bem, porque se hoje nós estamos a 2 jogos de ser campeão brasileiro, boa parte disso é pela luta do Dr. Celso Barros há 11 anos no Fluminense. O projeto do Fluminense ele não se resolve nem em 3, nem em 6. E não se resolve a Peter, não se resolve a Unimed, não se resolve a uma pessoa só. O projeto do Fluminense ele precisa ser iniciado. Ele nunca foi iniciado, o projeto Fluminense. Da parte do clube, ele nunca foi iniciado. O Fluminense ele vem há anos jogando os problemas, as dívidas, para baixo do tapete. E nunca resolve. A gente escuta a bravata todo ano, amanhece cheirinho com CT de primeiro mundo, resolve suas dívidas, cada dia a dívida só aumenta, CT nunca aparece, programa sócio-torcedor nunca se resolve, infraestrutura do clube nunca se resolve. Então, a verdade um programa como esse, primeiro, ele precisa de uma mudança de filosofia, de postura, de transparência, de cultura, de pessoas. Feito isso, com a eleição do dia 30, então começa um novo projeto.
um projeto que ele vem com um planejamento estratégico de longo prazo, que ultrapassa o planejamento, a minha gestão, e que, mesmo na minha gestão, é um planejamento que ele vai seguindo, vai sendo desenvolvido passo a passo e vai sendo acompanhado. Certamente, algumas metas não vão ser atingidas, o rumo terá que ser corrigido várias vezes, mas o mais importante é que seja de uma forma absolutamente transparente e que toda vez que a meta não for atingida e o rumo corrigido, possa ser feito de uma maneira em que novas metas são criadas e que os erros sejam corrigidos e não repetidos, como é o que acontece hoje. Então, o nosso planejamento ele é de longo prazo e ele não passa pelo Peter, ele passa por um grupo de pessoas e por outras pessoas que ainda certamente se juntarão a esse grupo e que estão por vir. Associado, chegou a hora da gente promover uma mudança profunda no Fluminense. Nós trabalhamos bastante, eu fui candidato em 2007 já de oposição, eu já alertava dos problemas do clube. Obviamente, a vitória na Copa Brasil de 2007 ajudou a mascarar tudo isso. O investimento que a Unimed faz no futebol mascara muitas vezes o problema de administração do clube, mas hoje eu acho que o torcedor, o sócio, ele não tem mais dúvida. O Fluminense precisa mudar e precisa mudar profundamente. Por isso, além de ser candidato em 2007, em 2008, quando eu olhava para o Fluminense e ficava pensando o que a gente pode fazer pelo Fluminense para ajudar o Fluminense a mudar. E aí nós tivemos a ideia, eu, o pessoal da Sócio e mais outros grupos, nós tivemos a ideia de lançar uma campanha simples, uma campanha do torcedor, uma campanha de fora para dentro, que foi a campanha de Cidadania Tricolor. Tentar convencer o torcedor que paga pay-per-view, que paga o ingresso, que viaja para ver o time, que ele se tornasse sócio do Fluminense e também um cidadão que pudesse influenciar o futuro do clube, pudesse votar no clube, pudesse cobrar do clube, cobrar dos dirigentes, não só como consumidor, mas cobrar como dono da instituição também. Hoje o Fluminense está em Laranjeiras, é um clube que tem uma importante área de lazer social, mas é importante também que o torcedor tenha consciência da necessidade dele se tornar sócio do clube, pelo motivo de gerar renda, mas também pelo motivo de se posicionar do ponto de vista político e de cobrança da instituição. Esse trabalho foi muito bem feito, ingressaram no quadro do Fluminense pelo menos entre 1.200 e 1.400 novos sócios, mostrando que um trabalho pequeno, simples, com recursos parcos, via internet e distribuindo panfletos na porta do Maracanã, alcançou tamanho sucesso. Imagina um clube estruturado, com planejamento, organizando isso de uma forma nacional. Nós podemos caminhar na direção do Inter, caminhar na direção do Grêmio, do Santos e do Coritiba, e certamente alcançar o sucesso nisso. Além desse trabalho, nós fizemos um trabalho de união entre as oposições do clube. Juntamos hoje, pelo menos, as 4 maiores oposições no Fluminense. Nós tivemos a capacidade de mostrar que, apesar de diferenças em alguns temas, algumas questões, algumas diferenças pessoais, nós conseguimos mostrar que o Fluminense está acima disso, que o Fluminense não aguenta mais ser administrado como vinha sendo nos últimos anos. Então, todos se envolveram num projeto comum e, além disso, convenceram e mostraram ao Esporte Olímpico do Fluminense a capacidade desse grupo. O Esporte Olímpico do clube tomou a decisão de apoiar esse grupo e, por fim, até a Associação de Torcedores e Sócios do Fluminense da Petrobras, a Petroflu, também tomou a decisão de apoiar o nosso grupo, bem como o Dr. João Avelange, Dr. Celso Barros, Dr. Silvio Kelly e muitas outras pessoas importantes no futebol, pessoas sérias, corretas e com grande credibilidade. É por isso que eu estou aqui, é por isso que o nosso grupo está lutando e é por isso que nós estamos esperando que no dia 30 você esteja lá, independente do Fluminense ter sido campeão, independente da concentração para o último jogo, para lutar para ser campeão. Nós queremos muito que você, sócio do Fluminense, tricolor ou não, você sócio do Fluminense dos Esportes Olímpicos, você sócio do Fluminense que usa o parquinho, você sócio do Fluminense, torcedor do nosso time, nós não podemos mais ficar com 350 milhões de dívida, nós não podemos mais ter um clube mal cuidado. Dia 30 é o dia. Compareça e vote. Chapa Novo Fluminense.